Pois Ciro Gomes rompeu o seu silêncio e falou, né, e emitiu uma nota de solidariedade à ministra Carmen Lúcia. E efetivamente essa nota gerou uma grande repercussão nas redes sociais. E é sobre esta nota que nós vamos analisar, né, o impacto dela, a necessidade dela, o momento em que ela foi inserida, porque exatamente nós precisamos analisar as coisas como um todo. E antes de mais nada, eu peço que você já de antemão deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para que você não perca, né, as atualizações do canal. Nós sempre estamos postando conteúdo novo aqui no nosso canal falando de história. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Se você chegou pela primeira vez ao nosso canal, né, é uma grande honra tê-lo ou tê-la aqui conosco. E se você já está aqui com a gente, né, sinta-se em casa, fique em casa, né? Aqui é esse ambiente de reflexão e de um diálogo aberto, vamos dizer assim. Meus caros, qual a importância desta nota do Ciro? É uma nota que me interessa porque é sobre algo muito importante. Novamente, a ministra Carmen Lúcia foi alvo, né, de ataques. Lá atrás, o seu prédio, né, o seu condomínio, né, foi alvejado, né, com tinta e tudo mais, né, foi algo que causou problemas para ela, né, e para os seus, né, os seus vizinhos, vamos dizer assim. E agora, novamente, né, a ministra é alvo de ataques. E a gente tem que respeitar o ministro do STF, seja ele decidindo coisas que não são interessantes, como no caso, por exemplo, o ministro Barroso, que foi contra, né, aquele projeto, né, barrou, por exemplo, ali a questão do piso dos enfermeiros, mas nós temos que respeitar a autoridade do ministro, porque ele pode não decidir algo que não me interessa, que é contra o meu interesse. Mas eu tenho que entender que ele tem uma jurisdição, ele executa por uma jurisdição e a gente tem que respeitar as decisões. Podemos não concordar com elas e às vezes não devemos concordar com elas, mas nós não podemos atacar as pessoas e as instituições. Então, desse ponto de vista, Ciro mostrou uma maturidade que, por exemplo, o Sérgio Moro não tem. E efetivamente é muito importante que a gente entenda que o silêncio de Ciro é realmente ouro, porque Ciro não tem que se pronunciar a favor, como muitos que apoiaram o Ciro Gomes no primeiro turno e que hoje fazem o seu 12+1, a favor de um candidato que melou o processo eleitoral e que agora se vê no apuro de talvez não se eleger, imputando ao outro aquilo que é de sua responsabilidade. Portanto, meus caros, eu penso o seguinte: essa repercussão desta fala do Ciro tem que mostrar que o Ciro, de fato, ele sabe a hora certa para falar e as coisas que são realmente necessárias, ele tem que se manifestar. Ali não foi o político, ali também foi o professor de direito Ciro Ferreira Gomes. E esse tem que se manifestar diante do ataque a um membro da Suprema Corte. Fez muito bem Ciro, como ele tem sido, né, sereno, tranquilo e correto, mas indignado. E é o sentimento meu e tenho certeza que de muitos de nós que estamos vivendo esses tempos tão tristes. Enfim, era isso que eu tinha para dizer, né, sobre esta nota tão importante e sobre esse momento tão triste de nossa história. É só lamentar e pedir para Deus para que os males não sejam tão grandes como a gente prevê